Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje eu quero falar com vocês sobre um dos maiores pregadores da palavra, João Batista, o qual se encontra no livro de Mateus 3, do 1 ao 17. Na tela do meu computador, eu vou estar lendo essa nova versão. Estou com a minha Bíblia aqui também, mas só que é uma versão mais antiga. Eu vou estar compartilhando com vocês a história, o qual esse profeta foi literalmente profetizado no livro de Isaías, antes mesmo dele nascer, o qual o profeta Isaías falou que a voz do que clama no deserto estaria abrindo caminho para o Cristo nosso Senhor. E foi João que viu o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo quando ele o avistou chegando para ser batizado. Ele foi o que teve ali ouvindo aquela voz em testemunha quando o céu se abriu e ele ouviu uma voz dizendo: "Este é o meu filho amado em quem eu tenho prazer." E aqui eu quero ler com vocês. Naquele dia surgiu João Batista pregando no deserto da Judéia. Ele dizia: "Arrependam-se, porque o reino do céu está próximo." Este é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías, a voz do que clama no deserto: "Preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para ele." As roupas de João eram feitas de pelo de camelo e ele usava cinto de couro na cintura, e o seu alimento era gafanhoto e mel silvestre. A ele vinha gente de Jerusalém e de toda a Judéia e de toda a região ao redor do Jordão, confessando seus pecados, eram batizados por ele no rio Jordão. Quando viu que muitos fariseus e saduceus vinham para onde ele estava batizando, disse-lhes: "Raça de víbora, quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima? Deem fruto que mostre o arrependimento. Não pensem que vocês podem dizer assim mesmo: Abraão é nosso pai, pois eu lhes digo que desta pedras podem fazer surgir filhos a Abraão. O machado já está posto à raiz da árvore, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada no fogo. Eu os batizo com água para o arrependimento, mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de levar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e fogo. Ele traz a pá em sua mão e limpará a sua eira e juntará o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apagará." Então Jesus veio a Galiléia, ao Jordão, para ser batizado por João. João, porém, tentou impedi-lo, dizendo: "Eu preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim?" Respondeu Jesus: "Deixa assim por enquanto. Provém que assim faça para que cumpra toda a justiça." E João concordou. Assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Naquele momento o céu se abriu e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Então uma voz do céu disse: "Este é o meu filho amado, em quem eu agrado, em quem eu tenho prazer, em quem eu me agrado." Deus literalmente bradou do céu dizendo que Jesus é o Filho de Deus, é o Filho da promessa, é o Filho daquele o qual o Senhor prometeu lá no jardim do Éden, o qual ele falou: "Hoje levanto um que esmagará a cabeça da serpente." No dia que o pecado entrou no Éden, que Satanás usou a serpente para induzir Eva a pecar e Adão a pecar, Deus trouxe a promessa que levantaria da semente da mulher um que esmagaria a cabeça da serpente. No significado, iria nascer o Deus Emanuel, o Deus conosco, o qual o profeta Isaías declarou. E ele
é aquele que João disse que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas é necessário você entender o poder da palavra. Em Romanos 10, fala no capítulo 10, versículo 8, 9, 10, fala: se tu confessares com a tua boca e credes em teu coração que Deus ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos, serás salvo. Pois com a boca se faz a confissão para a salvação e o coração se crê. E João 3, Jesus fala com Nicodemos: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer, significado, e não for batizado porque não creu, duvidou daquilo que o Cristo tem, será condenado. E João 3,17 diz que a luz veio ao mundo, mas o homem preferiu mais as trevas. O evangelho do arrependimento, como o evangelho da paz, o evangelho do reino, significa, ele fala de tudo sobre essas questões. Fala sobre o reino, Mateus, Marcos, Lucas e João, os 4 evangelhos. Fala sobre o reino, fala sobre paz, fala sobre justiça, mas também fala sobre arrependimento. É necessário você arrepender. Arrependimento não vem, essa dádiva não é do homem, é uma dádiva do Espírito Santo. E literalmente, quando a gente aceita o batismo do arrependimento, significa eu estou permitindo o Espírito Santo tomar a minha vida. Paulo fala que quando a gente batiza, nós desce na água para a morte, e quando nós levantamos para a ressurreição em Cristo Jesus. Então, quando a gente recebe esse batismo, nós recebemos o batismo do arrependimento. E o arrependimento começa a fluir dentro de nós, pois é o propósito do Espírito Santo nos levar a arrepender. Como diz a palavra, que o trabalho do Espírito Santo é nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Então, significa que o Espírito Santo nos leva ao arrependimento. João proclamou esse batismo do arrependimento. E essa mensagem é para você, que precisa de se arrepender. Eu não estou aqui para julgar você, mas eu estou aqui para te dizer que você precisa ser salvo. Porque a justiça de Deus, assim como o amor de Deus irá se manifestar, aqueles que estão fora de Cristo hão de padecer. Como Noé pregou sobre o dilúvio, e os homens não acreditavam, porque não tinha ainda chovido sobre a terra. 100 anos Noé pregou sobre o dilúvio. E nos 100 anos, quando contemplou, começou a chover sobre a terra. A palavra disse que Deus fechou a porta da arca. E diz a palavra que choveu um grande temporal. E foram muitos dias de chuva. E ao nível da água subir ao ponto mais alto da terra. E literalmente padeceu toda a humanidade. E ali começou de volta em Noé. Praticamente, o que eu quero dizer? Que vai recomeçar de novo. Jesus fala em João 14, vou para o Pai, porque eis de preparar-vos lugar. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, não havia dito. A Bíblia fala que Deus, o Cristo foi nos preparar um novo céu e uma nova terra. E essas promessas estão presentes na nossa vida. Foi 100 anos de pregação de Noé. Nós já estamos entrando no centenário ano da pregação do Evangelho. Porque a palavra disse que quando a figueira brotasse, Israel, 1948, virou uma nação. Ela simboliza essa figueira. De 1948 a 2048, pode ser em qualquer momento a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Diz a palavra que 2000 anos passará, mas a palavra do Senhor jamais passará. Deixo essa mensagem aqui para vocês. Aqueles que ainda não receberam o batismo do arrependimento, venham entender sobre. Aqueles que precisam de confessar os seus pecados, 1 João 2,1, que está distante do Senhor. Jesus fala, filhinho, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Mas se pecar, sabeis que tem advogado junto ao Pai. Ele é a propiciação não somente por vós, mas pelo mundo todo. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai
e a doce comunhão do Espírito Santo esteja sobre as nossas vidas, agora e para todo sempre. Amém.